Nós estamos falando de um dos maiores esquemas de lavagem de dinheiro em criptomoeda feito por terroristas no planeta. Nada mais, nada menos do que isso. Né? Quer que eu passe as informações rapidinho aqui? Pode ser. Ó, Ministério da Defesa de Israel emitiu um comunicado ao governo brasileiro, enviado ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF, ao Ministério Público do Estado de São Paulo e à Polícia Federal, em que alerta sobre a utilização de carteiras digitais com criptomoedas vinculadas a uma fintech, que é um banco digital do Brasil, que seria ligada ao primeiro comando da capital PCC. As movimentações seriam destinadas ao suposto financiamento de atividades terroristas. A classificação dessas atividades foi feita com base nos critérios da legislação israelense para terrorismo, mas não menciona quais seriam as organizações envolvidas. E aí, para devolver para o Alan, o Banco Digital teria movimentado, desde meados de 2023, quase 500 milhões de reais, de acordo com o rastreamento que veio à tona agora em fevereiro. Ou seja, esse dado de fevereiro, né, é um dado recente, fora todos os outros bilhões que a própria Polícia Federal já havia reconhecido por parte do próprio PCC. Nós estamos falando do mesmo PCC, que envolveu bilhões só naquele caso daqueles deputados lá. Né? Lembra de São Paulo? Você lembra que alguns deputados que não eram nem do PT estavam envolvidos no banco de bilhões lá? Não, porque tinha um mensalinho estadual onde era. Não, tinha o banco do PCC mesmo, né? Ficou chamado de banco do PCC. Isso. Que ele estava bancando candidaturas. Né? De três deputados. 3 deputados. E candidatos. O Lincoln Gakia, eu não sei se ele está certo quando diz isso, que é um procurador que está aí no combate ao PCC há muitos e muitos anos, vive sob proteção policial rígida. E eu já o entrevistei algumas vezes e ele falou que o PCC ele não está interessado ainda no Congresso Nacional. Talvez o Lincoln Gakia não tenha ainda descoberto alguma coisa no Congresso Nacional, mas que em relação a prefeituras, principalmente, câmaras de deputados, prefeituras e Assembleias Legislativas, Assembleia Legislativa de São Paulo, a Lesp, aí sim o PCC já está metido em... Eu achei rápido, eu perguntei ao Brock aqui rapidão, uma investigação conduzida pela Polícia Civil de Mogi das Cruzes, então não era a Polícia Federal, eu errei. Polícia Civil de Mogi das Cruzes, em São Paulo, revelou um esquema criminoso envolvendo o primeiro comando da capital em um banco do crime, aspas aqui, que movimentou cerca de 8 bilhões de reais. 8 bilhões. E esse banco, identificado como 4T Bank, 4, né, numeral T de Tatu, Bank, tudo junto, 4T Bank, era uma espécie de fintech criada por membros do PCC. A própria fintech foi criada por eles para lavar dinheiro e financiar campanhas políticas em diversas cidades e estados de São Paulo, como Mogi das Cruzes, Ubatuba e Santo André. Ou seja, 8 bilhões para São Paulo, Mogi das Cruzes, Ubatuba e Santo André. O 8 bilhões que foi identificado pela Polícia Civil eram só essas 4 cidades. Ou seja, esses milhões que foram mencionados pelo Ministério da Defesa... 500 milhões de reais. 500 milhões é só superfície, é só espuminha. É gorjeta. É gorjeta, É isso aí. total, gorjeta total. Aí diz, a operação teve início a partir de uma investigação sobre tráfico de drogas e resultou no bloqueio de movimentações financeiras suspeitas entre 20 empresas. 20 empresas, incluindo o banco, que operava sem autorização do Banco Central. Não operava com autorização do Banco Central. Como é que um banco opera no Brasil sem autorização do Banco Central? Né? Aí, segundo o delegado... Na verdade, tem algum esquema por trás disso aí. O governo está completamente... Tem algum esquema de gente ligada ao setor financeiro. Só se eu sou retardado achar que o Porque COAF... Não é possível. O COAF é impossível. Tudo no Brasil é muito regulado, mas o setor financeiro é mais ainda. Né? Pois é. Não, e não é possível. De onde vai vir o dinheiro? Lá quando você não tem extintor suficiente no restaurante, ele é fechado. Pra conseguir criar um banco, ninguém vai ver? É isso aí. É impossível. Pô, se você tiver um extintor a menos no seu restaurante, ele é fechado. Tô falando rapidinho. Eu tenho um amigo que foi um grande executivo a vida inteira, juntou dinheiro a vida inteira, no fim, já velho que nem eu, resolveu montar uma fábrica de biscoitos naturais para cachorro, porque não teve filhos, tinha muito cachorro, gostava. Quando ele foi verificar, comprou o terreno, quando ele foi subir a fábrica, e ele viu tudo que era obrigado, ele falou, cara, era assim, era do chão até a pintura da parede, tudo tinha regulado. Alguma regrinha, alguma lei, alguma aqui também não, desistiu. Aqui também não é muito diferente. Aqui é draconiano o negócio também, com essas regrinhas. Não, até em domicílio. Isso. A distância, deixa eu também, bota a do Max. A distância ali dos ferros de qualquer escada em prédio residencial ou comercial tem
tem uma medida exata. Não pode ser nem menos nem mais. Aí o meu ponto é, né, a gente está diante de uma organização criminosa. O Ministério da Defesa de Israel, ele não disse que seria uma organização criminosa. Ele afirmou que é uma organização criminosa, só que com um detalhe. Ele disse que era um grupo terrorista. Para Israel dizer que é um grupo terrorista, não é só o PCC agindo sozinho. Primeiro que há vários estudos publicados, inclusive há um documento na ONU, nós tivemos acesso a esse documento não é secreto, nós tivemos acesso a um documento escrito por um policial federal brasileiro, que relata qual é o nexo que existe entre o narcotráfico e os grupos terroristas. Ou seja, qual o nexo que existe, qual é a relação que existe entre PCC, Comando Vermelho, e Hezbollah, Hamas e Al-Qaeda. Então não é eu acho, o Max acha, alguém que está achando. Há documentos comprovando, mostrando que existe uma relação que quase não se consegue ver claramente, mas você vê a relação entre eles. Aí o Ministério de Defesa de Israel diz que há movimentação financeira entre eles. Deixando claro isso. E, posteriormente, nós falamos aqui, agora há poucos segundos atrás, que a Polícia Civil de São Paulo, de Mogi das Cruzes, muito corajosa por sinal, tá? Descobriu então um banco que movimentava 8 bilhões de reais. Então nós estamos falando de bilhões e bilhões e bilhões, porque 8 bilhões é essa investigação da Polícia Civil. Esta aqui. Só no ano de eleição. Exato, isso é importante, né, o pessoal entender. Foram 8 bilhões movimentados num curto espaço de tempo. Ou seja, você imagina se tivermos acesso, por exemplo, nos últimos 5 anos. Eu estou no exílio já tem 5. Você imagina nos últimos 5 anos ou nos últimos 10 anos o que